as pessoas não sabem ler a Bíblia, as pessoas não sabem o que está escrito nela. É isso ou não, Ângela? É isso. Por quê? Porque quando uma pessoa pega o texto bíblico, vou fazer de conta que esse caderno aqui é uma Bíblia, já vai com o entendimento de que isso aqui é uma unidade, isso já é um equívoco, e às vezes quer fazer o seguinte, acha que pode, que lendo de Gênesis até Apocalipse, está lendo, está recebendo informações de uma única fonte. E isso é uma problemática, né? O status de palavra de Deus é um status dentro da história da igreja cristã, dentro dos cristianismos, e que é muito recente. Os textos da Bíblia não eram considerados palavra de Deus em inúmeras ramificações dos cristianismos. Eu falo cristianismos, inclusive, dentro do protestantismo, né, dentro até mesmo da questão do catolicismo, quando você fala de palavra de Deus, é algo teologicamente debatido, entende? E aí a gente fica quando a pessoa pega o texto bíblico, ela se ela perceber ou entender que tudo o que está escrito ali vem de uma única fonte, ela pode ser enganada e manipulada facilmente. Porque quem ela ouve e fala sobre esse texto vai poder dizer para ela o que está no texto, como ela deve interpretar o texto. Então, por exemplo, quando você vai para uma igreja, qualquer igreja, tá? Ou até mesmo que não seja cristã necessariamente, espiritismo, qualquer um que use a Bíblia, tá? Na Umbanda também usa, então, né, fala de Jesus. Então, onde tiver uso de textos bíblicos, acontece isso, das pessoas pegarem esses textos e projetarem para dentro dos textos a sua própria realidade. Então, ele lê um texto de forma isolada e diz que aquilo diz respeito à sua vida. E aí, o que ele está fazendo? Ele está pegando um texto que foi escrito muitas vezes, é uma tradição de até mesmo 2.500 anos atrás, porque muitas tradições foram passadas oralmente e depois foram redigidas e colocadas em narrativas. Às vezes é uma tradição, no caso do Antigo Testamento, uma tradição do Crescente Fértil, do Sudoeste Asiático, ali no litoral do Mar Mediterrâneo. Então você tem tradições ali dos hititas, dos amorreus, dos babilônios, dos assírios, dos sumérios, dos acádios, mais na antiguidade, posteriormente, né, da Assíria, da Babilônia, da Pérsia. Você tem tradições do Egito, você tem tradições dos povos que habitavam a região chamada Canaã ou Palestina, né? E aí você tem inúmeros povos também do mar ali, no caso dos filisteus, que eram conhecidos como povos do mar, ou você tem tradições dos fenícios, né? Ou seja, você está lendo um texto de tradições desses grupos, de mais de uns 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes da Era Comum, e você está dizendo que aquele texto ele está retratando a sua realidade ou está dizendo respeito à sua realidade hoje no Brasil, em português brasileiro. E aí você vai perceber que você está simplesmente projetando a si mesmo para dentro de um texto que não lhe diz respeito. E que 2.000, 3.000 anos depois foi instituído como palavra de Deus, de um Deus, que não é citado ali no texto. Por quê? Porque as divindades citadas ali nos textos não têm relação nenhuma com um Deus trindade, por exemplo. Não existe trindade na Bíblia. O Deus cristão, trindade, não está em nenhum texto da Bíblia. Então, quando você lê aquilo e projeta isso para uma figura de uma divindade que não existe para essas pessoas que escreveram esses textos, não existe na realidade delas, como é que você pode dizer que está sabendo ler o que está ali? E em línguas, e sendo que ainda tem o agravante de que esses textos não foram escritos em português brasileiro, foram escritos em hebraico antigo, não moderno. Então, não adianta botar no Google Tradutor, que ele não vai traduzir direito, ele vai traduzir para hebraico moderno e não vai saber traduzir para hebraico antigo, dizer o que significava.
foram escritos em aramaico, antigo, e grego, koiné, um grego antigo, que não é a mesma coisa que o grego moderno. E aí tem todo o processo de tradução, e o agravante que eu digo é que a maior parte dos tradutores dos textos bíblicos para o português brasileiro, as bíblias que você tem à disposição, elas foram feitas por tradutores cristãos, monoteístas, e que atendem às demandas das instituições e organizações que patrocinam essas traduções e que, por isso, precisam fazer escolhas nas traduções que apontem para a realidade cristã. Então, eles corrompem. Todo tradutor precisa fazer escolhas. E ele faz escolhas que estejam dentro da realidade cristã para poder utilizar esses textos politicamente na sua religião.